Tudo é energia. O programa que vai ajudar você a elevar sua vibração e ter uma vida mais próspera, fluida e em paz, através de conhecimento, com exemplos reais e práticas para você transformar sua realidade e ter uma vida mais elevada. Comigo, Luísa Ambros, espiritual, que gosto de trazer muito aqui não só temas de espiritualidade, como também dados científicos. E no episódio de hoje, entre duas realidades, o intervalo onde a sua vibração está mudando. Você já reparou que tem momentos na vida muito em especial em que parece que você está em uma espécie de abismo, que as coisas estão meio que suspensas. Parece que algo não faz mais sentido e, ao mesmo tempo, não tem algo novo e você começa a sentir uma insegurança ou que tem alguma coisa faltando, talvez alguma coisa errada, e às vezes a gente começa até a sentir medo. Geralmente isso é um momento muito específico na vida. E se você está vivendo por isso, esse episódio vai te trazer muita clareza e muita esperança também, porque você vai entender o porquê disso acontecer. E já adianto que isso está relacionado com mudança de frequência. E se você lembra de alguém que está nesse momento, de alguma forma compartilhe esse episódio para a pessoa, porque ele vai ajudar. E mesmo que você não se identifique, não tenha pensado em alguém, fica comigo nesse episódio que com certeza você vai aprender muitas coisas interessantes e úteis para a sua vida sobre algo que já aconteceu ou que pode acontecer. Mas além de tudo, a mecânica por trás desse tipo de situação. Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, bem influente e fundador da psicologia analítica, entendia que o mundo externo funciona como um espelho do mundo interno. Quando uma transformação real acontece por dentro, então, a realidade de fora começa a se reorganizar para refletir essa mudança. E com frequência vibracional e escala de consciência não é diferente. Por isso que a gente diz, a gente vê o mundo e reage à vida de acordo com a nossa frequência vibracional, ou seja, de acordo com o nosso estado de consciência. Uma pessoa que vive em baixas vibrações, ela vê as coisas de uma forma mais negativa e são mais reativas, estão mais ali no modo sobrevivência e não pensam com a consciência superior. Já quando nós estamos em altas vibrações, a consciência impera. Nós conseguimos respirar e pensar antes de falar algo e fazer isso com cuidado e realmente com consciência. E você sabia que até literalmente nós podemos enxergar as cores de forma diferente a depender de nossa faixa de vibração? Pois é, tem estudos científicos que mostram que pessoas depressivas, elas têm uma química diferente que faz com que elas vejam as coisas mais cinzas, enquanto que as pessoas que são mais alegres, elas enxergam mais colorido. Então, aquela história de que a vida é mais cinza para as pessoas que estão tristes, ela não é à toa. E assim como também as pessoas que estão em baixa vibração e veem o mundo cinza, podem olhar para as outras pessoas alegres demais e pensar assim, em que mundo ela vive? Parece até que ela acha que a vida é toda cor de rosa. E adaptando aqui o rosa para mais colorido faz muito sentido, porque está cada pessoa vendo o mundo de acordo com a sua própria bolha. E essa bolha você pode entender como a sua energia predominante, a sua frequência vibracional padrão, que muda, mas que ela é mais estável, que a gente chama de identidade vibracional. Então você percebeu como a realidade de uma pessoa pode ser vista de forma totalmente diferente
quando nós estamos em baixa ou alta vibração. E nós podemos sim mudar de uma vida de uma bolha de baixa vibração para uma vida de uma bolha rosa de alta vibração. E eu posso dizer isso como uma pessoa que não só estudou sobre isso e acompanhou pessoas no processo terapeuticamente, como também que viveu na bolha da baixa vibração, com a frequência vibracional predominante ali da apatia, 50 na escala, que é bem depressiva, e também viveu em 800 na escala, a frequência da gratidão, que é um dos estados de consciência mais altos já mapeados. E sendo estados tão diferentes, como deve ser a transição, a transformação de um extremo a outro? Aqui, retomando o tema principal entre duas realidades, o intervalo onde sua vibração está mudando. Querida luz, quando nós estamos em vibrações não elevadas, ou seja, abaixo de 400, isso significa que nós estamos ainda no mundo da ilusão. Isso é muito importante de você entender. Quando nós estamos vivendo no mundo da ilusão, isso significa que o meu ego, crenças limitantes e medos que governam a minha vida. Como assim? Mesmo que eu sinta que eu tenho afinidade e eu tenho vontade de fazer a atividade profissional X por conta de medo de não fazer dinheiro com essa competência, de não ser aceito pela minha família, ou das pessoas me criticarem e julgarem por eu estar fazendo uma mudança drástica na minha vida, eu acabo não seguindo isso que a minha alma está sinalizando e chamando. Eu dei um exemplo que é muito forte para mim de falar e de imaginar, porque para mim é muito triste quando a gente age assim, eu já fui essa pessoa. Mas pense que você faz isso em várias escolhas ao longo da sua vida. Você está tomando decisões sempre olhando para os lados e não olhando para dentro. O que é que vão pensar de mim? Qual a opinião de fulano sobre isso? E se eu seguir isso do meu coração e der tudo errado? Esse tipo de pergunta traduzem uma dúvida, que é um tipo de resistência. A resistência, ela aparece como desânimo, distração ou dúvida. E geralmente ela está apontando ali exatamente no ponto que nós deveríamos prosseguir. Então guarde isso. Aquela questão que nós temos resistência é provavelmente a principal questão que a gente deve trabalhar, curar e avançar. Carl Jung tem uma frase que diz assim: onde estiver o seu medo, aí estará a sua tarefa. A resistência você pode ler de forma parecida com medo. E desânimo, distração e dúvida são formas de manifestar essa resistência, ou até mesmo do medo. E só para lembrar, o medo está na nossa escala de consciência número 100, uma vibração bem baixa, conectada à ansiedade, à reatividade e a gente agir pelo que nos traz sensação de segurança e não o que é melhor para a nossa evolução. E o medo está conectado ao modo de sobrevivência, em que o nosso estado do corpo fica mais estressado e foca apenas em sobreviver. E isso mina nossa capacidade de criação, que a gente pode entender aqui como nossa capacidade de manifestar a nossa realidade, de co-criá-la. Eu aprofundei muito sobre isso no episódio 4. Se você não ouviu ainda, eu recomendo que você ouça depois deste aqui. Então, a nossa vida está orientada a tudo isso aí quando nós estamos no mundo da ilusão, que também pode ser compreendido como sob o controle do sistema, dentro da Matrix. Recapitulando uma cena do filme, é como se você fosse mais um naquela inúmera multidão que está andando fardada na rua, tendo a vida no modo automático e que, na real, está sendo uma bateria alimentando um sistema que está nos usando para poder funcionar.
E principalmente quando a gente vai despertar desse sistema, que acontece esse intervalo entre duas realidades, um momento de vácuo, de questionamento de o que será que está acontecendo, que tudo está desconectando de mim e eu estou me sentindo meio vazio até. Voltando ao filme de Matrix, você pode visualizar que esse momento pode ser o qual o Neo ele tá ali percebendo alguma coisa diferente. Logo no início do filme mesmo, quando ele tá dormindo no computador, a Matrix começa a falar com ele e o pessoal vem chamá-lo para uma festa e ele olha ali aquela situação e ele só vai porque ele viu a tatuagem de coelho na pessoa, que foi o sinal para ele ir. A questão é, ele não estava se identificando com a situação, ele estava desconectado, dá para perceber, do trabalho também, daquelas pessoas. É como se ele tivesse desconectado daquelas situações e não mais fluindo com elas. E esse momento é o que você pode perceber quando está entre uma mudança de paradigma, principalmente saindo do mundo da ilusão e começando o mundo da evolução na escala de consciência, que é uma coisa real, aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida provavelmente de todo mundo que estiver elevando a vibração, o que implica na expansão da consciência. Principalmente ao começar a entrar em uma vida em alta vibração, você começa a sentir que mudou de dentro. Coisas que antes faziam sentido já não fazem mais. Determinados ambientes pesam e certas relações começam a desconectar, não fazer sentido. As pessoas mesmo muitas vezes se afastam. Ou você passa a não se identificar mais com elas, não ter mais vontade de estar com elas. E há uma confusão interna difícil de explicar. Muitas vezes a gente tende até a querer ficar um pouco sozinho, porque a gente não está mais se identificando com essa vida. E isso faz parte. Ao mesmo tempo, um alerta aqui. Se você está passando por isso e ao mesmo tempo está se sentindo muito triste, desanimado, sem energia, atenção. Pode ser que na verdade você esteja em uma baixa vibração e precise de um apoio terapêutico. O que eu estou falando aqui é uma desassociação da realidade, porque a gente passa a não se identificar mais com a vida que a gente estava tendo, porque a gente está começando a ter uma visão diferente da vida e começando a se interessar por outros assuntos. Existe um movimento, existem questionamentos, existe disposição e principalmente a gente passa a buscar um maior sentido para a nossa vida. A gente pode começar a literalmente nos perguntar: qual o meu propósito de vida? O que é que eu vim fazer aqui? Isso aqui é realmente o que eu quero fazer da minha vida? Adivinha, querida luz? Perguntas elevadas como essas, que faz a gente refletir profundamente, que promove autoconhecimento e que nos conecta com escolhas para eu fazer daqui para frente, baseado em mim, na minha verdade, elas são o padrão de funcionamento da frequência razão, 400 na escala de consciência. É as perguntas elevadas. Por quê? Como? O que é que eu preciso fazer? O que é melhor para mim? Essas perguntas, elas são características dessa frequência vibracional que marca o início das altas vibrações, o início do mundo da evolução e o início também do nível sabedoria. Isso significa que é quando eu começo a me conectar mais à consciência superior. Começa aqui, na razão. E quando eu alcanço esse ponto, as minhas escolhas não são mais em função de ego, crenças limitantes ou medos, que são características do mundo da ilusão. A partir daqui, eu começo a me conectar
ao que é melhor para minha evolução. Eu começo a perceber mais a minha verdade. Além de buscar sentido, eu agir mais alinhado ao que faz sentido para mim, independentemente do que as pessoas vão pensar, do que a sociedade prega e dos outros em geral, ou mesmo de crenças limitantes minhas. Eu passo a ter coragem e ok, tenho medo, mas eu vou mesmo assim porque faz sentido para mim. Então é uma grande mudança de paradigma. E naturalmente as coisas começam a ficar mais leves, porque você não está mais carregando aquele peso de ego, crenças limitantes e medos, o peso do mundo da ilusão. O que eu quero que você entenda é que existe um gap, existe um espaço vazio, digamos assim, quando você está entre o mundo da ilusão e evoluindo para o mundo da evolução. Existe esse momento em que tem uma desconexão das coisas anteriores que faziam sentido, mas param de fazer sentido, e você está na busca de encontrar o novo sentido, já que você mudou. Mas entenda que você não está perdido, você está deixando de vibrar na frequência antiga, você está em uma transição, não é uma regressão, não é perda de rumo, é transição. Para ficar mais claro, no mundo da ilusão, as pessoas estão mais naquele padrão de vida, no modo automático, que acaba consistindo em, na vida adulta, você casar, ter filhos, ter uma rotina de trabalho em que você busca um emprego estável, fazer dinheiro e manter ali sua segurança financeira e pronto. Você trabalha de segunda a sexta para fazer dinheiro, aproveitar o final de semana, tirar férias uma vez por ano, aproveitar feriados, consumir bebida alcoólica talvez, festas, e a gente acaba colecionando momentos felizes nesses pequenos intervalos. Muitas pessoas vivem assim. Se você não vive assim hoje, ótimo, o que eu acho bem provável até, já que você está ouvindo um conteúdo desse. Mas a maioria das pessoas ainda não saiu da Matrix. A maioria das pessoas estão vibrando em uma baixa frequência. Elas estão em 175 em média, que é a frequência do orgulho, que está no nível apego e dentro do mundo da ilusão. E nessa baixa vibração significa também que as pessoas se veem como vítimas. Elas não se sentem capazes de mudar a realidade. Elas podem até perceber que o sistema funciona assim, mas ok, eu estou dentro do sistema, vou fazer o quê? A culpa é do governo, da economia, eu não tenho como mudar o mundo e vou fazer aqui as coisas para eu, o máximo possível, ter algum prazer no meio disso tudo aqui. Isso é bem uma mentalidade de uma pessoa que está em uma baixa vibração. A busca por prazer, inclusive, acaba sendo uma forma de fugir da dor, já que está em uma baixa vibração, naturalmente gera um sentimento de angústia. E quando você está na transição entre frequências, quando você está aumentando a sua percepção interna, existe um ajuste fino que está acontecendo. Você começa a perceber com maior clareza o que expande a sua energia e o que drena. E isso deve ser levado em consideração com muita seriedade para a gente não passar a repetir padrões antigos que nos fazem mal e assim a gente não continuar no processo de elevação. Pode ser preocupante, pode gerar medo, o período em que a gente está se desconectando do velho, mas ele vai passar, porque quando a gente desconecta do velho, quando a gente libera padrões antigos nocivos, a gente começa a abrir espaço para o novo, e esse espaço que gera esse vácuo é necessário para que o novo possa ser plantado, e o que virá à frente vai ser algo congruente com a sua nova frequência vibracional, com a sua nova energia. Se você está saindo de uma vibração não elevada, se desconectando de padrões que você não se identifica mais, questões que estavam consumindo a sua energia, te gerando mal-estar, angústia, você está abrindo espaço para
o novo chegar, que vai te conectar com frequências em sintonia com a sua. Como é uma elevação, vão ser pessoas, ambientes, situações, atividades profissionais que estão em vibração mais elevada e que vão então contribuir com a sua elevação, com a sustentação do seu novo estado de consciência, que vou repetir, vai ser muito mais leve e melhor para você, contanto que você persista e continue nessa mudança, que você não fique desesperado ou desesperada, olhando para trás e querendo recuperar essas coisas que mesmo que te ocupassem, gerassem alguma sensação de pertencimento, elas não eram elevadas. Veja esse momento como uma oportunidade. Vou trazer um dado científico para te inspirar. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro se reorganiza conforme novos padrões que são repetidos, criando novas conexões neurais. Ou seja, quando você muda pensamentos e comportamentos, a sua realidade vai acompanhar essa mudança interna. O seu cérebro adapta, querida luz, e a realidade vai também se alinhar a essa nova frequência vibracional. O que você sente, pensa e mantém se torna a sua frequência predominante, a sua identidade vibracional, e a sua realidade começa a se organizar a partir disso. E nós estamos em um momento de manifestação cada vez mais rápida. E o que você sustenta internamente começa a refletir fora com maior velocidade ainda. Por isso que eu senti muito intensamente de trazer esse conteúdo com também esse alerta do bem. Querida luz, tenha muito cuidado ao fazer as suas escolhas para manter o que colabora com a sua elevação e expansão e também cortar o que drena a sua energia e está te conectando a frequências densas, baixas. Você tem um poder de escolha, principalmente se você está em uma alta vibração, você se sente protagonista. E mesmo quando a gente está em uma alta vibração, há ainda muitas vezes resistência sobre a gente fazer movimentos de mudanças, de a gente se desconectar a certas realidades que a gente tem familiaridade para poder se conectar a novas. E o velho, o que não serve mais, o que drena, o que baixa a sua vibração, o que é que está mantendo você preso a ele ou presa a ele? Geralmente é um apego ou um medo, são frequências densas. E se não houvesse mais esse apego, esse medo, você não faria esse corte, essa mudança? Eu sei que a palavra corte ela pode ser forte e ao mesmo tempo ela veio para mim, veio forte em canalizações, tanto essa palavra quanto a necessidade de fazermos escolhas alinhados ao que é melhor para a nossa evolução, para a nossa alma, nossa verdade e o que vai expandir e elevar a nossa vibração. Isso tem se repetido em vários conteúdos meus nos últimos dias, acho que já há 3 semanas ou mais, e não é à toa. Se cada vez mais as nossas manifestações estão mais rápidas, cada escolha vai reverberar em um retorno ainda mais rapidamente. Tanto coisas positivas quanto não positivas. Por isso a importância da gente analisar com cuidado e cortar o que só baixa a nossa vibração, o que drena a nossa energia e adicionar, ampliar, abrir espaço para o que nos eleva. Esse é um momento de atenção, em especial de agora. Eu estou gravando isso em 3 de abril de 2026. Esse cortar está forte nesse momento. Pode ser que em outro momento isso soe muito pesado e tá tudo bem. Você vê como ressoa do lado daí enquanto você ouve isso.
O importante é você olhar para dentro, ver os seus padrões, incoerências que incomodam e as verdades que aparecem, e seguir alinhado, alinhada, cada vez mais à sua verdade da sua alma, aquilo que faz sentido para você. Mesmo que no início isso possa gerar desconforto, confusão ou sensação de deslocamento, quando está sendo uma mudança de realidade, uma desconexão do velho para abrir espaço para o novo. Não dá mais para ignorar, querida Luz. Jung mesmo falava que aquilo que não é conscientizado se manifesta como destino, ou seja, se você não escolhe conscientemente a sua direção, a realidade que você quer criar, você repete padrões inconscientes. E isso acontece muito mais nas vibrações não elevadas, no mundo da ilusão. Pergunta importante para você fazer agora. O que você já sabe que não está alinhado, mas ainda não teve coragem de ajustar? O que você já sabe que não está alinhado, mas ainda não teve coragem de ajustar? As situações que precisam ser cortadas não é por rejeição, é questão simples de alinhamento. Você não sustenta uma nova realidade mais elevada com padrões antigos não elevados. E uma prática simples que eu já comentei antes. A partir de escolhas no dia a dia, se pergunte: isso me expande ou me contrai? Isso eleva ou diminui minha energia? Isso contribui ou me afasta do meu propósito? Essas são perguntas poderosas que vão te ajudar a te alinhar ao que vai te trazer maior expansão de consciência, elevação de vibração, prosperidade e uma vida plena com propósito. É um passo de cada vez, e esses gaps entre mudanças de paradigma, mudanças de frequência vibracional, eles são naturais. Persista mesmo diante deles, porque lá na frente você vai ver como tudo terá feito sentido e valerá demais. Lembre-se que é um momento de transição. Você não está estagnado. Pode parecer solitário, que nada está fluindo, pode parecer confuso, mas que tudo vai abrir espaço para o novo. Persista, seguindo o que faz sentido com a sua nova realidade. Veja como uma oportunidade e até o próximo episódio de Tudo é Energia.